E a gente vai agora até Luzilândia, porque por lá o rio Parnaíba atingiu a cota de inundação. Tem ruas da cidade que ficam próximas ao rio e já estão parcialmente alagadas. A gente vai conversar agora ao vivo com a prefeita da cidade de Luzilândia, Fernanda Marques, para entender como é que está sendo esse atendimento à população ribeirinha que já está sendo atingida, como é que a cidade está se preparando, prefeita, ou já está atuando para enfrentar essa adversidade. Bom dia, prefeita. Bom dia, Aline. Estamos aqui, muito preocupados com a situação do Rio Parnaíba, mas graças a Deus ontem ele teve uma baixa de 6 centímetros, porque na verdade a cota de inundação é 5,70 e o rio já está acima da cota de inundação com 5,98. Ontem, com esses 6 centímetros a menos, a gente já está aí com uma faixa de 5,92. A gente está monitorando diariamente essa cota para poder, por conta das famílias que ficam ali na beira do rio. E um outro grande problema da gente não é só o rio em si, são as lagoas, que o rio ele entra nessas lagoas, principalmente a Lagoa do Cajueiro, e acaba aqui isolando algumas famílias, tirando as famílias de suas residências. Chegaram a ser atingidas. Teve família que foi obrigada a sair de suas casas? Ainda não temos famílias que tiveram que sair das suas residências, mas temos famílias que estão isoladas. O rio ele entrou em algumas estradas e aqui próximo à beira do rio, ali no Suruégua, que é chamado, e essas famílias elas estão isoladas, como famílias lá no povoado Angelim. A situação, na verdade, não é só da zona urbana. Nós temos situações preocupantes na zona rural, como eu já falei, devido às lagoas que enchem e acaba que cortando as estradas e vão deixando essas famílias isoladas. Se encher um pouco mais, aí sim, a gente vai estar começando a retirar famílias de algumas casas. Algumas comunidades, a senhora falou, Quantas mais ou menos? Quantas comunidades mais ou menos? E como é que as autoridades, que os assistentes sociais, enfim, como é que a assistência está chegando até essas comunidades se elas estão isoladas? Elas estão precisando de comida, de roupa, de algo nesse sentido? A gente tem aqui a Defesa Civil do município, junto com a Ação Social, CRAS, e já estão fazendo a visita a essas famílias, Então, assim, a gente já conseguiu ir até essas famílias, o CRAS, junto com a Defesa Civil, mas as famílias ainda não estão, graças a Deus, as famílias atingidas, porque, na verdade, elas só estão isoladas, como o transporte de ônibus para pegar os alunos, alguns outros transportes que não tem como entrar para essas localidades. Mas, assim, a questão de cesta básica, a questão de suporte, a gente já está dando a essas famílias, já entramos em contato com o governo do estado e também já se propôs, já está ali junto com a gente para ajudar essas famílias. Mas, graças a Deus, ainda não está nessa situação de precisar de roupa, de sair das suas residências, até porque a gente monitora 24 horas para que, antes que aconteça isso, que elas sejam alagadas, a gente já retire elas das suas casas. Mas a gente está com esperança de que isso não vai acontecer, porque ontem o rio já deu uma diminuída, 6 centímetros para quem está nessa situação, é muito aqui no nosso município. Centímetros é uma altura bem considerável. Agora, embora tenha tido essa reduzida, tenha dado essa reduzida no nível do rio, a prefeitura pensa em decretar alguma situação de emergência para atender de forma mais enérgica, enfim, com uma atenção mais forte à população que é atingida? A gente vai esperar até domingo nessa situação, ver como é que vai ficar essa situação do rio por conta das chuvas. Aqui é muita chuva e aí a gente vai resolver se vamos decretar o estado de emergência. Mas, assim, toda a nossa equipe está muito envolvida para deixar confortável essas famílias. Choveu ontem, prefeita?
Choveu muito. Todos os dias aqui não tem mais essa história, chove desde que amanhece o dia até a noite. Muita chuva mesmo. Serviços públicos têm sido prejudicados? Não, assim, de uma certa forma, não. Mas com a chuva, né, não se deixa de ser prejudicado alguns serviços. Mas a gente tenta fazer com que os serviços públicos, por conta da chuva, por conta dessa quantidade de água, não sejam prejudicados assim, em relação à população. E a prefeitura geralmente também se preocupa com outros atendimentos, outros serviços, por exemplo, a saúde da população, por conta de ruas alagadas, por conta de muitas chuvas, algumas doenças começam a aparecer. Qual é que tem sido o foco nesse momento? A gente temos essa preocupação, mas como eu falei, o rio aqui na zona urbana, ele encheu ao ponto de já entrar na primeira rua, mas é uma rua que ainda não atingiu as casas. E assim, em questão da saúde, a Secretaria de Saúde também está envolvida nessas ações, né, principalmente por conta dessas águas que ficam também paradas nessas ruas. Mas assim, graças a Deus a gente tem uma equipe muito competente e que está monitorando também essa questão. Muitas viroses, né? O nosso hospital aqui, ontem eu conversando com a diretora do hospital, o hospital é bastante lotado por conta de algumas viroses causadas por esse período. Mas a gente está tendo assim todo um suporte do Hospital do Estado, um suporte do Estado e estamos assim controlados em relação a essa situação do rio. Então essas são atitudes, prefeita, que o poder público ele precisa se ajustar, precisa tomar na hora, são emergenciais, são coisas que acontecem, precisa inclusive estar preparado. Agora